dessa aula é revisar os conteúdos aí referente aí ao Império Romano. Então, dentro do contexto histórico do Império Romano, podemos caracterizar aí, primeiramente, a origem do Império Romano. Então, dentro do Império Romano, existem dois tipos de características que podemos dividir. Primeiro, é a questão histórica e, em segundo lugar, a questão mitológica. A questão histórica está ligada à formação do Império Romano dentro de uma pequena península, uma série de aldeias que foram se expandindo, foram crescendo e se formou o chamado Império Romano. Essa é a questão histórica. E temos também a questão lendária. Qual que seria a questão lendária? O Império Romano foi formado através de dois irmãos que foi abandonado e alimentados por uma loba, Remo e Rômulo. E a partir desses dois irmãos, eles fundaram o chamado Império Romano. A sociedade romana ela é formada principalmente em 4 grupos: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Vamos falar um pouquinho, primeiramente, dos patrícios. Quem eram os patrícios dentro do Império Romano? Os patrícios, gente, eram os indivíduos que tinham as melhores terras férteis, participavam ativamente da vida política, tinham a autoridade dos clãs. Quem eram os plebeus? Os plebeus eram homens livres, não tinham direitos políticos, tinham atividades voltadas ou para o artesanato ou para o comércio. Os plebeus eram os indivíduos aí que dependiam diretamente também dos patrícios. Falando um pouquinho dos clientes, quem que eram os clientes? Os clientes eram os indivíduos que serviam os patrícios. E por último, temos os escravos. Quem eram os escravos dentro do Império Romano? O Império Romano ele teve uma vasta quantidade de escravos. E para se tornar escravo dentro do Império Romano, teria que ser em cima somente de 2 características. Ou por derrota militar, o que eu quero dizer com derrota militar? Quando o Império Romano invadia um território, esses presos eram levados como escravos. Ou por dívidas. Como é que funcionava essa questão por dívidas? O indivíduo, a pessoa pegava um dinheiro emprestado aí com os patrícios e não pagava. Então, de acordo com a lei romana, como ele não pagou a dívida, automaticamente ele passa a ser escravo do seu credor. Ou seja, ele passa a ser escravo do seu patrício. Temos também o expansionismo do Império Romano. O Império Romano, como eu disse para vocês no início, ele foi formado aí com uma quantidade mínima de aldeias. Então, com o passar dos séculos, essas aldeias foram se expandindo e se caracterizou o Império Romano. Agora, o Império Romano ele cresceu somente dentro desse contexto, no território que nós chamamos de Península Itálica. Mas também o Império Romano saiu dessa Península Itálica e invadiu outros territórios, que nós chamamos aí, o primeiro território invadido pelos romanos foi o território de Cartago. Por isso, gente, que nós chamamos de guerras púnicas. O que foi a guerra púnica? Guerras púnicas foram a primeira invasão do Império Romano fora do território da Península Itálica. Foi o primeiro território que os romanos conquistaram fora do território da Península Itálica. O Império Romano também, ele houve aí várias políticas aí voltadas às questões sociais. Primeiramente, nós temos a questão da política, chamada política do pão e circo. O que foi a política do pão e circo? O Império Romano, ele foi um império muito grande, muita quantidade de escravos, muita quantidade de pessoas, e dentro desse território, dentro desse contexto, as pessoas passavam muita fome. Então o imperador, o que ele fazia? Ele aplicou a chamada política do pão e circo. O que foi a política do pão e circo? As pessoas eram convidadas a assistir espetáculos dentro do Coliseu, e na entrada desse
desse coliseu, o imperador distribuía um pedaço do solo. E circos por quê, gente? Porque as pessoas assistiam espetáculos dentro do coliseu. Esses espetáculos eram geralmente espetáculos muito sangrentos, voltados aí, né, para a morte ou de cristãos, né, através dos leões, ou morte através dos gladiadores. Então as pessoas, elas eram enganadas aí com a questão da política do pão e circo. Temos também a chamada Pax Romana. O que foi a Pax Romana? Pax Romana foi uma política colocada dentro do governo dos imperadores, onde havia a questão da Pax coberta. O que seria a Pax coberta? Dentro desse período, o imperador ele colocava o exército nas ruas para garantir a paz. Mas garantir a paz de que forma? Para não deixar a população fazer movimentos aí de reivindicação por melhorias sociais. Então, quando houvesse aí um grupo de pessoas que fosse tentar fazer uma reivindicação, o exército já estava na rua para reprimir esse movimento reivindicatório. Temos também, o que nós chamamos também de guarda pretoriana. O que foi a guarda pretoriana? Guarda pretoriana foi um movimento aí, criado pelo imperador com o objetivo de guardar a sua própria vida. Por que o imperador vai fazer essa guarda pretoriana? O Império Romano, ele foi um império muito grande, né? Então era comum ocorrer planos para tirar a vida do imperador. Então o imperador ele vai criar a guarda pretoriana para proteger a sua própria figura. Era uma guarda formada por aproximadamente 500 soldados e tinha o objetivo de assegurar, né, de garantir a vida do imperador. Eram 500 soldados de extrema confiança do imperador romano. Falando um pouquinho de religião, e é um dos temas mais importantes aí que nós temos para abordar, a religião romana ela vai sofrer uma grande influência dos gregos. Os gregos foram invadidos pelo Império Romano e o Império Romano vai absorver grande parte da religião grega. Sabemos que a religião grega era formada por várias divindades, Zeus, Poseidon, Afrodite, Ares. Então, todos esses deuses, a partir do momento que o Império Romano entra dentro da Grécia, ele absorve. Só que aí ele vai transformar esses deuses em planetas do sistema solar. Então, cada planeta, né, do sistema solar vai ser caracterizado a uma divindade. Tá? Uma outra questão também, né? Muitos dos gregos que foram colocados como escravos foram trabalhar dentro das casas do imperador. Porque os gregos, gente, nós já vimos isso em aulas anteriores, os gregos eles eram pessoas assim, dotadas de uma facilidade para a escultura, para a matemática, para a medicina. Então, esses escravos gregos, eles vão trabalhar dentro das casas dos romanos para ensinar os filhos dos romanos. Então, mediante isso aí, eu concluo essa aula, né, sobre o Império Romano. Não é o geral do Império Romano. O Império Romano ele é muito mais do que isso. Né? Temos aí, dentro do Império Romano, mais ou menos aí 1.500 anos de história. E esses poucos minutos aí é o que nós temos de mais importante dentro da civilização romana.